Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, galera. Boa noite, TV Nordestina. Boa noite, Extreme Sport. 21 de agosto, quinta-feira, está começando mais um Extreme Sport para você, para a gente, para todo mundo que está na telinha aí, curtindo todo o Extreme Sport feito para você. Boa noite, Célia. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês no Extreme Sport. Ó, enganchando aqui, já pensou? No Extreme Sport. Ao vivo é assim. É assim mesmo. E mais uma vez estamos aqui com vocês, tá bom, galera? Boa noite, Edivan. Boa noite, graças e paz. É com muita alegria poder estar aqui nesse programa maravilhoso chamado Extreme Sport. E eu peço que vocês abram seu coração, recebam mais através de nós e dos convidados que aqui vão estar, que hoje, ó, tá imperdível, viu? Vamos embora. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no nosso canal, certo? E curtir, disseminar todo esse canal que você sabe e já conhece, certo? Beleza? Extreme Sport tá aí para você todas as quintas-feiras. E se você quiser ser um patrocinador, como é que Sim. faz? Aí gente, você entra em contato com a gente. É tão pouquinho, né? É sim. É pouquinho demais. Tenha pelo menos curiosidade de perguntar Se para que a tiver, gente possa manter esse programa, né, aberto ao público, manter esse programa para as empresas, né, para o pessoal que gosta de fazer seu merchan, de vir aqui, trazer sua Sim. logomarca, divulgar as Vale a suas pena o promoções. investimento, pode Isso ter aí. certeza. Vamos Simbora? embora? Postos São José. Spar Motors, Lojão Duas Rodas, Croma Esportes, Tiago Bike. Tapioca do Irmão Jário, Souza Autolube, Prefeitura Municipal de Queimadas, Construtora APN. Doutora Doralice Torreão. e Célia Tour. Quer pedalar? Quer viajar? Vem com Célia Tour. Simbora, galera. Hoje estamos aqui com uma participação especial, altamente federal, altamente municipal. Tá, e aí, fala aí, Célia, quem é que tá com a gente aqui hoje? Não, simplesmente a gente tá com um comando geral. Vamos pensar assim, né? A gente tá com o seu João, o líder do maior pedal de Campina Grande, dos Tartarugas. Sim. Nosso amigo Fabiano, representando a Polícia Rodoviária Federal. E o nosso amigo já dono da casa, porque ele vai ocupar uma cadeira Vou botar ele privativa pra aqui. sentar aqui O conosco. nosso amigo Max da STTP. Sejam bem-vindos, boa noite. Mais uma vez no programa Extreme Sport. Seu João e Max, Fabiano pela primeira vez, trazendo muitas informações, principalmente para o ciclista. Hoje o programa está completamente voltado para os ciclistas, né? Seu João, eu queria que o senhor relatasse o que foi que aconteceu semana passada com vocês, para que a gente possa retomar tudo isso aqui que está acontecendo hoje e que os meninos possam entender, né, porque a gente fez o convite da PRF estar aqui conosco hoje e também o nosso querido Max da STTP. Seja bem-vindo, seu João, boa noite. Boa noite, pessoal. Agradecer ao Extreme Sport e à TV Nordeste por mais essa oportunidade, que nós podemos, pelo menos, falar alguma coisa sobre os riscos que os ciclistas correm no dia a dia, principalmente na cidade. Semana passada, a gente estava voltando do nosso pedal noturno, na segunda-feira, nas imediações da Assis Chateaubriand, ali por volta do... onde tem um espetinho chamado Barril, e a gente estava vindo já, terminando a nossa jornada, e fomos pegos de surpresa por um motorista de ônibus, que eu não sei se foi intencional ou não, mas que ia causando um grande acidente com o nosso grupo, que já estava bem reduzido, já estávamos só umas 7 pessoas já terminando o nosso pedal, quando fomos pegos de surpresa de quase ser acidentado, o grupo todo, por um ônibus
que vinha em alta velocidade. A gente vinha na faixa da direita, quase junto à calçada, e o ônibus invadiu, né? A gente estava na frente do ônibus e quase causando um acidente pelas proximidades que ele passou dos ciclistas que vinham à frente dele. Assim, tipo 20 centímetros, eu que estava mais na frente, quase que assim, senti o acidente comigo. Passou assim, como se não tivesse mais uma distância. Soprando. Uma distância entre eu e o ônibus. Então, eu fiquei extremamente assustado. Inclusive, hoje eu vim para cá e eu até comentei no início que eu ainda estou com a sensação de que eu levei um susto muito grande com esse acontecido. E a gente está aqui para relatar isso e talvez, diante disso, fazer uma campanha aí bem acirrada para que a gente possa conscientizar que na bicicleta existe um ser humano, um pai de família, que está tentando voltar para casa e que precisa chegar em casa para cuidar da sua família e dar continuidade à sua vida. Então, a gente vai batalhar para que possamos fazer uma campanha para conscientizar ainda mais, né? Conscientizar as pessoas, né? Os motociclistas, motoqueiros, o pessoal de ônibus, de carro, de uma maneira geral. Max, tá havendo esses últimos dias agora uma campanha intensiva na Assis Chateaubriand devido a alguns relatos, inclusive os acidentes que já houveram lá. Como que está sendo feita essa campanha? Boa noite a todos. Desde já agradeço o espaço aqui cedido para a gente estar divulgando as ações, disseminando um pouquinho da prática com relação aos ciclistas, com relação aos condutores, enfim, para assim trazer um trânsito mais humanizado, mais digno e mais seguro, principalmente aqui para a nossa cidade de Campina Grande. Então, a STTP está realizando ali na Assis Chateaubriand, haja vista que nos últimos dias o trânsito está mais intenso por conta da duplicação da alça sudoeste. Então, quando junta o horário de pico, até mesmo a troca de turno das fábricas, esse trânsito ainda fica mais intenso. Então a STTP vem fazendo, né, e realizando ações no local, com ponto base, com distribuição de cones, se fazendo presente. Muito embora tenha a sinalização horizontal, a sinalização vertical, mas a gente vem chamando a atenção para que os condutores reduzam a velocidade, respeitem os pedestres, respeitem os ciclistas e assim procurar trazer um trânsito mais humanizado e mais seguro, através da prática, da reflexão, né, e da conscientização e sobretudo, como eu costumo falar, da mudança de conduta, porque de nada adianta eu chegar aqui, né, enquanto a Superintendência de Trânsito, o colega Fabiano, enquanto PRF, falar, né, e os condutores ter a noção, ter a expertise, ter o conhecimento, mas não ter a mudança de conduta, né? Praticar os mesmos atos e com a velocidade inadequada da via. Então a gente vem, nesses últimos dias, intensificando esse trabalho, enquanto a sinalização chega e reforça, né? Para indicar ainda mais a redução de velocidade ali naquele trecho. Muito bem. A gente sabe, né, Fabiano, na esfera municipal existe esse problema e a gente sabe que nas rodovias, inclusive programa passado a gente mostrou 2 vídeos de atropelamento por trás de ciclistas, um em via urbana e o outro em uma rodovia. E a gente sabe que isso também é problema nas rodovias, problema para vocês. O que é que você relata para a gente aí com relação a toda essa situação indesejada que toda essa situação de motoristas que ainda tendem a atropelar ou até mesmo correr um risco, né? Correr esse risco de haver um desrespeito com relação aos ciclistas. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Assim, na rodovia o problema é mais grave, né? Caso aconteça um acidente, por causa da velocidade, né? Toda vez que você dobra a velocidade, você quadruplica a energia que vai estar envolvida naquele acidente, né? Por causa da fórmula da energia cinética.
Então, assim, uma colisão a 20 km por hora tem X de energia. Se você dobrar a velocidade para 40 km por hora, você vai ter 4 vezes mais energia. Então, você tem uma capacidade maior de deformação quando é um automóvel, né? E quando é uma motocicleta, um ciclista, um pedestre, você tem o resultado é mais grave. Agora, sim, no nosso caso aqui, você tem que olhar as especificidades do local, da região. No nosso caso aqui, Campina Grande, a gente atende aproximadamente 500 quilômetros de rodovias, né? Que é 230, 412, 104, e um pedacinho da 110, que é depois de Monteiro. A gente não tem muitos casos envolvendo ciclistas, né? Bom. Graças a Deus, né? A gente tem mais casos com o problema mais grave da gente é o motociclista. Nesse caso, Fabiano, qual a orientação ou quais as orientações que vocês da PRF dão com relação aos ciclistas em rodovias? Olha só, a gente tem colegas, né, que são motociclistas, que são ciclistas, o pessoal inclusive faz longas distâncias. No caso dos colegas, eles relatam que preferem não usar a rodovia para a prática da bike, né? Eles preferem andar pelas trilhas. Os estradões. Justamente por isso, porque assim, a velocidade ela compromete tudo. Quanto maior a velocidade, você tem menos tempo para reagir. Depois que você reage, para conseguir que o acidente não aconteça, para evitar um acidente. Então, assim, principalmente, por exemplo, daqui para Queimadas. Isso, que a gente usa muito. O trânsito está intenso, entendeu? É. Então, assim, em caso de rodovia, considerando, inclusive, outros fatores culturais, como o Max falou, a questão da conduta, entendeu? Teria que ter um pouco mais de cautela, né? Com certeza. Por exemplo, eu não recomendaria que uma pessoa que está iniciando agora fosse para uma rodovia, entendeu? Porque se você errar, por exemplo, invadindo uma faixa de trânsito, é muito mais difícil para um condutor de um automóvel. Pequeno erro pode ser fatal. Por causa as velocidades nas rodovias são maiores. Então, quando acontece um acidente, né, as consequências tendem a ser mais graves. Aí, você coloca a questão do veículo, entendeu? Então, por exemplo, um automóvel colidiu com a bicicleta, os ocupantes do automóvel muito provavelmente estarão ilesos, por mais forte que seja essa colisão. Se colidir numa motocicleta, muito provavelmente os ocupantes do automóvel sairão ilesos. Agora, numa motocicleta e numa bicicleta, você não tem proteção nenhuma. Isso é verdade. Aí são os cuidados que o pessoal que pratica, acho que vocês, né, pela conversa que a gente tem, capacete é essencial. Com certeza. Capacete é essencial. E do bom. Outra coisa que assim, a gente recomenda em termos de rodovia, que é essencial, estar visível. Você esteja visível. A cor da roupa. Isso faz muita diferença, principalmente se for à noite. E aí é basicamente obedecer o que o código diz, né? Tem que usar capacete, mas aí você tem que ter sinalização na traseira, na lateral, o espelhinho retrovisor que você pode visualizar no guidão, isso da parte esquerda do guidão, né? Então, assim, esteja visível. E você tem que tentar ser previsível, ou seja, você não pode fazer brincar numa rodovia. Então, as pessoas que estão usando a mesma, é compartilhado o trânsito, né? Se a gente consegue prever que aquela pessoa vai fazer determinada manobra, determinada mudança, conversão, a gente consegue. Então, você tem que ser previsível, estar visível, né? E aí eu recomendaria fortemente, em termos de rodovia, para iniciantes, não é recomendado. Entre num grupo primeiro, vá pegando o que a gente chama de manhas, né? Que existem em todas as profissões, em todos os esportes. Vá pegando as manhas, aí só depois, e procure uma rodovia e um horário que não seja complicado.
Porque a velocidade na rodovia é um fator. Fabiano falando aí Importante. sobre velocidade, aí eu analisando aqui, porque quando não tem acostamento, o ciclista ele tem o direito a andar no meio, né, da pista, né? Não. Né? Ou não? Não. Não, né? Pronto. Porque tem essa dúvida, não é isso? Por favor, explique, seu João. Eu sempre aconselho não andar na rodovia. Mas caso necessário andar em rodovias, o meu conselho é nunca andar com roupas escuras, que tenha pouca visibilidade, andar com roupas claras. Não esquecer que existem acostamentos. Normalmente os carros não trafegam no acostamento, eles trafegam nas vias do acostamento e o mais próximo possível da guia. Final da guia. Porque À direita. tem que existir a reciprocidade. O ciclista tem que saber que ele é mais vulnerável do que o carro e saber que a vida dele está mais exposta do que a do motorista. Então, por isso, eu sempre aconselho não andar em rodovia. Como o meu grupo é mais mato mesmo, a gente usa a rodovia Muito na necessidade de sair de uma trilha para Deslocamento. outra. Um deslocamento que você não tem como não andar em rodovia. Mas eu fiz um trajeto de Campina Grande para São Paulo 100% em rodovia. 100% não, que a gente teve vários trechos que não andamos em rodovia. Mas sempre sabendo que estava correndo risco e que todo cuidado seria o mínimo, o máximo de cuidado extremo para que a Maior minha desafio, vida fosse né, preservada. Senhor? Exatamente. O maior desafio daqui para lá pode ter certeza. Maior desafio. que foi isso. Então, Foi tem a que distância, existir né? essa consciência do ciclista também, que a rodovia não é feita para o ciclista. Mas muita gente insiste em andar em rodovia, mas se tiver necessidade de andar, lembrem-se, acostamento, andar em fila Separado. indiana, nunca andar paralelamente 3, 4 ciclistas conversando sem o mínimo de atenção. E os acidentes acontecem por isso, por falta de consciência, às vezes, do próprio ciclista. Existe lá verdade. as duas, Os dois lados, né? as duas moedas. Isso. Não adianta também, né, seu João? É, Passar a mão na porque, cabeça, né? se eu souber que a minha vida está em risco, eu vou ter que tomar cuidado. Com certeza. Porque aí, quem vai me perceber vai ver que eu estou tomando cuidado para que ele não me atropele. Então, a regra é essa. É a gente ter consciência de que nós somos os mais vulneráveis. Fabiano, Exatamente. explica pra gente aí, na ausência do acostamento, eu acho que provavelmente numas PB, né? Que acontece aí na situação de orientação ou legislação com relação ao ciclista. Só dando uma dica para você, Fabiano, existe os ciclistas que são os espideiros. Esses realmente não usam trilhas. Eles são 100% esportistas 100% asfalto. Pneu bem fininho, né? Exatamente, eles são espideiros. Então, quando tem um acostamento adequado, bom, com bom acabamento, eles usam o acostamento. Quando não se tem, eles realmente ficam na pista de rolamento. Falando sempre, gente, independente de ser espideiro ou MTB, a gente sempre tem que andar na sua direita e na mão dos veículos, na mesma mão que os veículos vão, nunca à esquerda. Então, Fabiano, tira essa dúvida com relação aos espideiros que desenvolvem velocidades até de 60, 70 km por hora. E aí, nesse caso, eles precisam realmente usar a BR, caso não tenha um acostamento adequado. Vamos ao código. Agora Vamos ao código, né? Vamos devagar. O que é que o código diz? Assim, você... o acostamento é para o pedestre, para os veículos de tração animal, para Quebrar, bicicleta. E aí ele impede que o automóvel use o acostamento, né? A motocicleta não pode usar o acostamento. Essa notificação em torno de R$880, que é trafegar pelo acostamento, que é para fornecer essa proteção para os pedestres, que são os mais vulneráveis, né? O código vai dizer aquela regrinha, né?
as Maior tem que bicicletas, zelar cuidam pelo- os veículos motorizados, cuidam dos menor porte, o pessoal que anda de bicicleta, os automóveis, das motos, das bicicletas, os veículos maiores de carga, né, cuidam dos menores e todo mundo cuida do pedestre, Exatamente. com exceção dos bondes, dos trens que não tem a capacidade de freio. Mas, enfim, então, assim, em rodovia, onde tem acostamento, é para usar o acostamento. Quando não tem o acostamento, você trafega pelo bordo da pista. Ou seja, Cantinho lá. nunca no centro da faixa. Exatamente. Como bem relatou aqui Fabiano, né, é o que prevê o Código de Trânsito, né, em seu artigo 58. Né, então, onde não tiver a própria ciclovia, ciclofaixa ou até mesmo o acostamento, como o Fabiano estava bem relatando, então o ciclista ele trafega, né, na pista de rolamento, mas desde que seja o máximo possível ali do bordo direito da via, né, preservando ali a sua própria segurança. Então é preciso, né, essa conscientização também do ciclista, como o seu João bem falou, porque ele tem que entender que a bicicleta é um veículo também, assim como os demais, só que de tração, de propulsão humana. Então é um veículo e o ciclista ele só se equipara a pedestre quando está desmontado da bicicleta. Então é o que o código prevê, o CTB prevê, inclusive quando for atravessar uma faixa de pedestre, por exemplo, ele tem que passar desmontado, se equiparando a pedestre. Então ele deve seguir todas aquelas normas de conduta e circulação que prevê o capítulo 3 do Código de Trânsito. Que regras e normas são essas? As mesmas dos veículos. Transitar pelo mesmo sentido da via, respeitando o semáforo, as faixas de pedestre, né? E, como vocês bem relataram, né, se mostrar visível, né? E previsível, como bem falou Fabiano. E de que forma? Através da comunicação não verbal, né? Sempre indicar ao condutor a intenção de travessia, de mudança de faixa. Se está no próprio cruzamento, né? Indicar que vai passar pelo aquele cruzamento. Através dessa indicação e procurar ver se o condutor também está o visualizando, né? Ele vai ter uma segurança maior. Que inclusive, até mesmo a infração de trânsito, deixar de dar preferência ao ciclista, né, em seu artigo 214, infração esta gravíssima, né? E também não só essa, né? O Código de Trânsito ele respalda o ciclista, até mesmo por ter precisar de uma segurança maior, assim como o pedestre, né? Então, naquele caso que o Sr. João relatou no início, né, que o ônibus passou tirando fino, é infração também de trânsito, né, seu artigo 201, deixar de guardar a distância lateral, não é isso? 1,50 m. De 1,50 m. Então, é também infração de trânsito. E nesse intuito, o ciclista tem que ter essa consciência, mas, sobretudo, os condutores de veículos motorizados, né, protegendo a segurança também do ciclista e dos pedestres. Ô Max, é interessante. Nesse mês de agosto, a gente teve um programa com você, falando aqui dos acidentes lá na Assis Chateaubriand. Eu acho que na mesma semana ou na outra, a STP, que ela é caminho do roçado meu, eu passo direto ali. Na mesma semana ou na outra, colocaram 2 lombadas físicas lá, no ponto onde ocorreu lá os sinistros, os acidentes de modo fatal. Na outra semana aconteceu uma situação com o seu João e hoje estamos aqui debatendo tudo isso. Graças a Deus não aconteceu nada. Diga uma coisa, o que fazer? Exatamente, graças a Deus foi só o susto, né, Sr. João? Tá aqui para relatar, né? Mas aí a gente trabalha através do DET, que é a Divisão de Educação para o Trânsito. A gente entende que a educação de base é o que vai mudar o futuro, né? Então a gente planta ali na criança, nas escolas, a sementezinha, né, para reverberar ali, né, uma educação melhor para o trânsito. Enquanto aos condutores é também realizado um trabalho através do piloto legal, curso de direção defensiva, juntamente nas empresas, né, todo um trabalho educativo. Infelizmente, nem sempre surta o efeito necessário. Nem sempre o pessoal tem a conscientização e a mudança de conduta, né? Então, nesse tipo de situação, infelizmente, é feito a notificação
propriamente, como o pessoal costuma dizer, a multa. Sim. E muitos entendem que a multa é um caráter punitivo. Longe disso. É de caráter educativo. Por que é de caráter educativo? Porque a partir do momento que aquele condutor é notificado, né, ele vai refletir e vai pensar duas vezes. Se, porventura, praticar aquela imprudência novamente, seja um avanço semafórico, seja um desrespeito a um ciclista de guardar 1,5 metro ali de distância lateral, ele vai pensar duas vezes em fazer novamente. Então, os órgãos de segurança pública estão alinhados nesse intuito, né, de trabalhar em conjunto para que a conscientização, em primeiro lugar, a educação, mas quando não surtir efeito, infelizmente, a notificação mesmo, para tentar a conscientização através do bolso, né? Como o pessoal disse, só vai se educar quando dói no bolso. Infelizmente, né? Infelizmente acontece isso, né? Eu Seu só João. queria completar, Fabiano, o histórico de Max, que em São Paulo eu presenciei um treinamento para que houvesse a conscientização, principalmente dos motoristas de ônibus. Então, ele se reverberou para as empresas de transportes também, que foi o seguinte: o motorista de ônibus não tem a consciência. Então, o que a empresa fez? Pegou o motorista de ônibus, botou na bicicleta, Em cima de uma bike. justamente nas vias onde existe mais tráfego de ônibus e ciclistas. Botou os motoristas de ônibus na bicicleta e os próprios ônibus passando por eles. Para eles sentirem na pele o que é a situação de você não ter uma defesa, você estando ali naquela situação. Então surtiu um efeito enorme em São Paulo. Mas depois as pessoas esquecem, né? Mas serviu de exemplo para que eles saibam que o risco é muito grande. Qualquer vacilo que a pessoa que está naquela situação der é fatal. Não tem escapatória, é fatal. Então isso foi um exemplo que eu vi lá, surtiu muito efeito por muitos tempos, mas depois as pessoas vão esquecendo, porque até mesmo os caras vão mudando de profissão, muda, né? Vai mudando. vão trocando de condutores, e aí teria que ser uma coisa permanente, né? Para que as pessoas soubessem que o respeito à vida do ser humano é, como quem diz, a última situação, né? Então, mais essa dica aí. Fabiano. Eu queria complementar o Sim. que o Max falou. Assim, você fez a pergunta, o que fazer? Aí você vê assim, a situação que o seu João passou, né? Não era para ele ter passado essa situação, porque assim, o código foi todo pensado para proteger. O deslocamento é uma necessidade, né? A gente precisa se deslocar. Você vai trabalhar, você vai estudar, ou você vai para o lazer. Então Tem seu hobby, né? É uma necessidade do ser humano o deslocamento, né? Então assim, e aí ele foi todo pensado para proteger. Então você imagina um veículo de grande porte, seja um ônibus ou um caminhão, confrontando um pedestre ou um ciclista, ou um motociclista, como é desproporcional. É por isso que ele traz, né, essa proteção, ou seja, o condutor do veículo, ele verificando que tem aquela possibilidade, ele realmente tem que tomar cautela, né? Aí, em rodovia, eu estava pensando aqui assim, é possível a gente criar uma realidade para que o ciclista use a rodovia de forma... É possível. Você já imaginou se assim, a gente avistando que tem um ciclista, um grupo de ciclista usando acostamento, eu naturalmente reduzir minha velocidade, mudar para a faixa da esquerda, se eu tiver duas faixas do mesmo sentido, né? Se for uma via de sentido duplo, né, com uma faixa só num sentido, eu reduzir a minha velocidade ali de uma forma segura, para estar com cuidado com o ciclista, ou seja, se ele resvalar numa pedra, o pneu, se ocorrer qualquer... Eu tenho condição de frear meu carro. Então, assim, a gente pode construir essa realidade, mas como o Max, é uma construção.
Né? A gente, trabalho, é possível, é possível. Eu quando falo assim, tenha cuidado, não estou dizendo que não usa a rodovia, não. Pode usar, eu estou dizendo que tem o risco é maior por causa da velocidade. E aí a gente tem que criar essa consciência. É possível isso ser feito. Assim, uma coisa que a gente percebe é que assim, sobra muito para a gente, né, Max? Exatamente. A gente faz um esforço muito grande, a gente faz um esforço operacional, né? Às vezes foge do limite da nossa capacidade operacional. A despeito do São João, por exemplo, a gente remanejou 20 colegas de outras regionais. Dentro da própria regional, a gente trouxe pessoas de João Pessoa, do Sertão, para reforçar por causa da quantidade de veículos. Conseguiu-se até um resultado interessante. Mas, assim, fica muito na parte do esforço do pessoal que quer promover a segurança do trânsito. Agora, assim, aí a pergunta é essa, né? A pergunta é mais profunda, a discussão é bem maior. É assim, 90% dos acidentes é comportamento. Isso. É humano. Né? Então, assim, porque eu estou dirigindo um ônibus, eu arrisco Tirar um fino de um ciclista. Eu tenho certeza de que eu vou ser punido e se ocorrer qualquer problema, eu tenho certeza que eu vou me prejudicar bastante enquanto ter provocado, porque seu João não era para ter sido exposto, porque ele é vulnerável, ele está numa bicicleta. Pode acontecer um acidente, você pode realmente perder o controle e tudo. Mas de forma intencional, você passar próximo a um ciclista, próximo a um pedestre, pode até acontecer, mas não de forma intencional. Então, assim, aí o que é que está por detrás disso? Será que a legislação está amparando os órgãos de trânsito de forma clara e suficiente? Será que eu levar uma multa hoje, né, Max? Sou notificado hoje, né? A gente chama de notificação. Aí a autoridade de trânsito, a gente notifica, a autoridade de trânsito vai transformar aquilo numa multa, né? Será que eu sou notificado hoje? Né? Porque cometi muitas vezes alguma coisa grave, né? Vamos imaginar que o órgão de trânsito tenha conseguido na hora flagrar, ia lá, parava o pessoal tem moto, né? Ágil, tá? Mas o motorista sai de lá, vai pagar aquela multa daqui a um ano. Se não pagar a multa, quer dizer, se não pagar a multa, no caso da União, você é inscrito na dívida pública da União. O município, na dívida do município. Mas assim, será que se fosse mais efetivo essa cobrança, mais ligado a cometer uma infração e a punição, será que não atuaria de forma mais forte o comportamento, né? Você está entendendo? Uma resoluçãozinha aí e tal. Assim. Quer falar, Max? A discussão é um pouquinho mais profunda, como bem falou o Fabiano, né? Porque a gente tem a engenharia de trânsito, a educação de trânsito e a própria fiscalização de trânsito. Os três têm que andar de mãos dadas, né, para se obter um resultado eficiente. Quando se fala no caráter punitivo mesmo, né, que é a notificação, o condutor, ele meio que de imediato, não, como o pessoal costuma dizer, né, não recebe ali no bolso, não tem que tirar do bolso. Um ano depois do emplacamento, às vezes paga com desconto, diferentemente dos países desenvolvidos, né, onde aquele condutor, ao responder, a ser notificado, ele vai até mesmo para julgamento, né, recebe realmente uma pena, podendo até ser preso. E né, em juízo. Em juízo. E aqui no Brasil, embora o Código de Trânsito, ele, como bem falou o Fabiano, ele serve para proteger, né, em seu artigo 29, os veículos de maior porte, protege o menor porte, os motorizados pelos não motorizados, e juntos pela incolumidade do pedestre, pela segurança do pedestre. Então, a gente não vê bem essa segurança efetiva pelo Código de Trânsito, né? Ainda deixa a desejar em alguns trechos, em algum sentido mesmo em si. Como, por exemplo, a própria a lei seca, né? A lei seca, o condutor ele é convidado a fazer o teste de etilômetro, né? Ou seja, ele pode, né, recusar. Muito embora a recusa ser caracterizada a própria infração no mesmo sistema, no mesmo valor em si, com a suspensão do direito de dirigir.
ressalvado que quando ele apresenta mais de 2 sinais, né, fala, olhos vermelhos, né, está bastante embriagado, que o órgão fiscalizador realmente identifica, ele pode lavrar o auto e conduzir para a delegacia e fazer lá o TCO. Mas, ou seja, enquanto o país desenvolvido é mais taxativo, né, e o condutor ele realmente tem a ciência e a certeza que vai ser punido ao pé da letra, então a consciência dele é Pensa outra, né? mais. Ele reflete, né? Ele tem uma mudança de conduta. No Brasil ele não tem essa certeza, né, da punição, ele fica naquele talvez. Né? Talvez eu vou ser pego, talvez não. É porque eu penso assim, a punição, ela só tem efeito se for imediatamente ao ato. Se eu for punir você daqui 2 meses, 6 meses, 3 meses, perdeu totalmente o sentido da punição. Porque o cara vai criar outras expectativas, vai criar, às vezes, até uma falsa, como quem diz assim, de dizer, eu cometi, mas não aconteceu nada, vou cometer de novo. Vai criar uma falsa possibilidade de o cara cometer as mesmas coisas porque a punição não foi efetiva. Então, eu penso assim, a punição tem que ser imediatamente ao ato cometido. Pois, senão, tem sentido mais punir assim. Fabiano, acho que quer falar. Uma recomendação que talvez a gente possa dar também para contribuir em termos de segurança. A gente está conduzindo um estudo agora, aí a gente detectou que 30% dos acidentes, né, ocorrem em local de influência dos acessos, quando você vai acessar uma via, não sei o que lá. A gente começou a encontrar essa informação e não sei o que lá, e aí a gente foi pesquisar se outros tinham encontrado essa informação também. Aí você começa a ver que outros países conseguiram verificar isso e fizeram programas realmente de onde tem essas interseções, essas junções, fazer essa transição de forma segura. Aí, por exemplo, em países europeus, você vê que onde tem essa junção de ciclista com automóvel, isso eles estão mexendo para fazer de forma segura. Uma coisa que a gente chama a atenção são as interseções. São os locais mais prováveis de que vocês venham a ter problema, né? Então aí é ver como é que sinaliza, né, essa situação. O pessoal deve ter um batedor experiente fazendo essa situação, né? E você conseguiria evitar. Mas assim, você veja, 90% é comportamento. Isso. Né? Apesar de outros fatores se agregarem a isso, né? Então a gente tem que mexer no comportamento, gente. A gente tem que realmente trabalhar, fazer um estudo. Max, no caso da Assis Chateaubriand, além dos quebra-molas que foram colocados, vocês também estão instalando câmeras. E nesse caso do que houve a semana passada com o grupo Tartarugas, há a possibilidade de levantar essas câmeras e ver porque assim, o que é que acontece? Foi tão rápido, eles tomaram um susto tão grande que não conseguiram notar o número do ônibus, porque não é nem a placa. Porque como eles saíram da Alpargatas, né, pelo horário que foi mais ou menos entre 22h30, 22h40, e foram em 2 momentos, um na Assis Chateaubriand e o outro de frente à FIEP, que nesse caso já foram 2 ônibus. Olha o perigo, ainda maior, né? Então, nesse caso, há a possibilidade de levantar essas câmeras para conseguir pegar o número do ônibus, porque a gente teria acesso a falar diretamente com as empresas, que foram 2, a gente sabe quais são as empresas que estão envolvidas nesse caso com os Tartarugas, e para que a gente possa realmente entrar em contato e falar com eles e tentar fazer uma campanha dentro dessas empresas com relação ao respeito ao ciclista, nesse caso. Perfeito. Em alguns trechos há realmente o monitoramento, então pode fazer a solicitação, né? Muitas dessas solicitações tem que realmente fazer o boletim de ocorrência e solicitar junto à autarquia, né? Com horário, né? Então, o que é que eu de antemão sugiro ao grupo, né? Se realmente quiser colocar para frente no que eu digo, fazer uma reclamação para aquele condutor, aquele motorista ali receba uma advertência por parte
da empresa, haja vista que notificação por parte da STTP, onde tem monitoramento que é flagrado mesmo em si, ou equipe de agente de trânsito, então lavra-se o auto na hora, né? Então, posteriormente, não pode se lavrar o auto, mas pode sim puxar as câmeras, dependendo do local ali da FIEP, mas na frente daquele cruzamento tem câmeras, então pode tentar fazer, junto à STTP, tentar identificar, né, a numeração do ônibus para realmente fazer essa reclamação junto à empresa, né? E aí, complementando o que o Fabiano falou anteriormente com relação ao estudo, né, a STTP também realiza esse estudo, um estudo de trânsito, é o NEAT, que é o Núcleo de Estudos de Acidente de Trânsito. Como é que ele funciona? É uma parceria com o SAMU. Toda vez que tem um sinistro, né, que envolve uma vítima, há uma equipe do SAMU que se dirige para o local, uma equipe da STTP. Quando chega no local, faz aquela segurança viária, o pessoal prestar os primeiros atendimentos à vítima e faz um estudo. Por que aconteceu aquele acidente, né? Foi devido a uma falta de sinalização, um buraco na via, uma imperícia, uma imprudência, né, uma negligência. Como bem falou o Fabiano, 90% ali dos casos é devido ao comportamento, é devido à falha humana. Então, são 90% dos sinistros de trânsito que poderiam ter sido evitados. Só colocando um parênteses bem rápido, o ano passado tivemos 2.763 acidentes em Campina Grande. Desses acidentes, 2.475 mais ou menos foi envolvendo motocicleta, alguns também inclusive com ciclista. Então, nesses principais corredores, ruas de Campina Grande, a gente identifica, né, o que está acontecendo, o que está faltando. A exemplo da Assis Chateaubriand, né? Foi feito através dos últimos acidentes registrados no local, dos últimos sinistros de trânsito. A nomenclatura desde 2023 mudou pela 14.599, porque se entende que acidente ele não pode ser evitado, né? É algo inesperado, né? Então a nomenclatura mudou de acidente para sinistro de trânsito, onde o sinistro pode sim ser evitado, onde 90%, né, falha humana poderia ter sido evitado. Então a gente faz esse estudo na avenida, onde foi feito na Chateaubriand, já vem fazendo essas implementações, né? Com a colocação da própria lombada física, onde foi identificado que a principal causa, na maioria dos acidentes, não só lá, mas não só aqui em Campina, mas no Brasil em si, né, é o excesso de velocidade. Então, o excesso de velocidade, como o Fabiano falou, a 20 km, o pedestre, né, tem ali, supondo, 18% de sobrevida, né? Então, quando ele coloca ali a 40, aí já reduz, já vai para 80% ali o risco desse pedestre não sobreviver. Então, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente de trânsito. Então, foi colocado lombadas, né, lombadas físicas. A gente vem estudando, vem fazendo presente no local para verificar se novas ações ainda é preciso. Muito embora que aquelas que o próprio Código de Trânsito brasileiro, né, que é a sinalização horizontal, vertical, já existe, mas esse reforço da sinalização justamente para tentar que os condutores se conscientizem e reduzam a velocidade, nem que seja meio que de forma impositiva, através da lombada física, né? E aí é o que a gente vinha, Ronier, comentando aqui no programas anteriores, Sim. a questão da mobilidade, né, que impacta diretamente na mobilidade do veículo por conta desses condutores imprudentes, né? No caso da Assis Chateaubriand, há uma previsão de uma ciclofaixa naquela região? Célia, há um projeto maior com relação a Chateaubriand, que é um binário, né? Isso, Então eu ia falar. vai se realizar o binário da Chateaubriand com a rua Sergipe, né? Alguns entraves, né, a parte estrutural mesmo estão sendo resolvida. Eu não tenho aqui para dar a previsão em si, mas já tem esse projeto pronto, é um binário. E aí, com a realização desse binário, por se tratar de uma avenida larga, então já faz a interligação das ciclofaixas da Almeida Barreto, que é aquela do Carrefour, com a Pedro Otávio, né, que é aquela lá da Brasil Gás, onde tem um grande fluxo de ciclista. E infelizmente ainda não tem essa interligação. É a grande dificuldade ainda enquanto órgão, né, fazer algumas interligações de ciclovia e ciclofaixas aqui em Campina Grande. Muito embora tenha sido, seu João, avançado nos últimos anos, né? Nos últimos anos, atualmente a gente está com 108 quilômetros de ciclofaixas
em Campina Grande. Atualmente fez mais em torno de quase 3 quilômetros na rua Félix Araújo, interligando ali da Floriano até aquela rua de Canteiro lá do Motiva, né, próximo ali da Manuel Tavares. Mas a gente vem avançando, mas ainda falta um interligamento dessa ciclofaixa para o ciclista ter uma segurança maior. Esse projeto da Assis Chateaubriand, quando existia o CTMU, né, que é o Comitê de Mobilidade Técnica, ele foi criado há uns 4 anos atrás. E devido às próprias interferências de travessias, que tem uma ponte, que atravessar um rio para que sai lá do outro lado, teria que fazer uma ponte e tal. Mas isso eu acho que vai se concretizar breve, porque como o Max falou, seria uma forma de aliviar essas tensões da Assis Chateaubriand. Perfeito. Eu acredito que isso vai sair logo, porque é um projeto antigo, a gente batalhou muito para que isso fosse concretizado. Depois o comitê acabou sendo esquecido porque existia muita resistência do prefeito em atender as necessidades e as reivindicações do comitê. Aí ficou quase como meio sem muito sentido, porque a gente mostrava, trazia, debatia e não era concretizado as intenções. E a gente foi acabando que deixando o comitê de lado. Existe ainda, mas só que as discussões praticamente fazem 2 anos que a gente deixou de discutir sobre o assunto. Mas é um projeto antigo que eu acredito que vai sair, porque é necessário que isso aconteça. O prefeito tem que ter consciência disso. Quando a gente fala da Assis Chateaubriand, não só somos nós que usamos, né, seu João? Ciclista. Aquilo ali é um tráfego intenso de bicicleteiros, pessoas que pegam a bicicleta e que vão trabalhar. Então, realmente precisa de uma atenção maior, né? Precisa realmente mobilizar a prefeitura, mobilizar a STP como segurança e tudo mais de trânsito, para que realmente faça alguma coisa naquela avenida. Porque a gente, não lembro agora se foi uns 4 anos atrás, que a gente quase perde um ciclista ali no sinal onde é a Brasil Gás ali, né? Aquele sinal foi colocado exatamente devido a um acidente gravíssimo que houve ali com o ciclista, que por sorte que ele não morreu. Ali foi só Deus mesmo para levá-lo, né? Nesse caso. Exatamente. A STP, ela vem fazendo e realizando essas implementações em prol da segurança, né? Então o condutor, ele entende e vislumbra o órgão de trânsito como uma indústria de multa, de forma alguma. A exemplo, né, lá do aeroporto, Assis Chateaubriand, na entrada ali do aeroporto, tiveram vários sinistros de trânsito lá, inclusive com óbitos, né, com vítimas fatais. Não foi 1 nem 2, tiveram alguns sinistros de trânsito. Então a STP colocou a lombada, né, uma lombada eletrônica, e desde então não tivemos mais registros de acidente de trânsito, né, de sinistro de trânsito no local. Então é nesse intuito a fiscalização em prol da preservação da vida, em prol da segurança. E a gente entende que a bicicleta é mais um meio de transporte. Alguns utilizam como a prática esportiva, mas muitos utilizam ainda como um modal de transporte para o trabalho. Então a STTP vem cada vez mais também incentivando, haja vista que é um modal sustentável, né? Diminuir a poluição ambiental, enfim, a prática do próprio exercício físico, né, seu João, que fortalece a saúde. Então a gente tem intensificado essas ações, né, em prol do ciclista, da segurança e até mesmo incentivando a prática esportiva aqui dentro de Campina Grande. Haja visto que a maioria dos deslocamentos, né, de casa para o trabalho é em torno de 5 km, onde dá para fazer muito bem com a própria bike. Perfeito. O tempo da gente tá meio estourado já. Agradecer a participação de todos. Se vocês quiserem fazer alguma observação final aí, pode ficar à vontade. Mas debate de nível altíssimo hoje aqui no nosso programa. Agradecer demais, seu João, Fabiano, Max, mais uma vez. Fabiano, você pela primeira vez no programa, pode ter certeza que as portas aqui estão abertas para você
para você voltar novamente. O debate ainda continuaria. Eu ainda tinha aqui mais um bocado de perguntas aqui, provocativas e boas. Eu tenho experiência boa. Passei 11 anos da minha vida dedicado ao trânsito e ao transporte. E só desses 11 anos foram 8 em sala de aula, ministrando aula para esses motoristas de transporte coletivos, de emergência e de móveis, cargas indivisíveis. E assim, eu sei como é a cabeça deles, tenho uma experiência muito boa, mas não consigo entender um fino. Sei como é a cabeça de quem está para bater a meta da empresa, sei como é quem tem a cabeça doido para chegar em casa com a família esperando. O estresse do dia. O estresse do dia, mas não justifica um fino, não justifica um atropelamento. Um susto. E aí, fiquem à vontade para as palavras finais de vocês. Eu agradeço demais. É aprendizado para a gente, é um novo olhar, inclusive, para o ciclista. É uma preocupação que a gente incorpora. Tive bem acompanhado pelo Max. Seu João, graças a Deus o senhor saiu vivo. Está aqui contando história. Espero que não passe por outro Graças susto. a Deus. Mas a gente trabalha para isso, né, Max? A gente quer essa situação, a gente deseja isso, a gente se esforça para isso, para essa situação melhor, até porque a gente usa e a gente tem pessoas queridas próximas da gente que usa. E não é só porque não é uma pessoa próxima a mim que eu não quero que aquela pessoa também tenha um trânsito seguro. A gente faço pelos outros desconhecidos aquilo que eu gostaria que fizessem por mim ou por uma pessoa próxima. Então, assim, uma coisa, né, que eu acho que assim, a gente pode tentar construir, você cedendo esse espaço, está fazendo isso. A gente, quando está trabalhando, está tentando construir essa segurança viária, mas vamos reduzir a velocidade. Perfeito. Né? Se você reduzir a velocidade, Max falou, excesso de velocidade, se você reduzir, mas a gente fala isso porque a gente vivencia isso diariamente. Se você reduzir a velocidade, você consegue evitar muitos acidentes. A gente percebe o risco, né, Fabiano? Aí tá no dia a dia. Só o fato de você diminuir a velocidade, realmente, se é uma rua de bairro, 30 quilômetros, entendeu? Você consegue evitar o acidente só pelo fato de reduzir a velocidade. Se você não conseguir evitar o acidente é menor. Muito provavelmente você não machuca ninguém, se é machucado, são coisas mínimas. Então, reduzir a velocidade é importante. Vamos tentar criar esse olhar para o ciclista, né? Criar essa cultura, inclusive na rodovia. Desejaria demais que vocês andassem pela rodovia de forma tranquila, segura, que eu puder chegar aqui assim, recomendo que você vá pela rodovia, entendeu? Então, viu um ciclista, por exemplo, no caso da rodovia, diminua. Se tiver condição, vá para a faixa da esquerda. Se não, diminua mais ainda e permaneça na faixa da direita. Né? Ligue o pisca-alerta, as pessoas vão saber que tem um problema mais à frente. É um ciclista, você está promovendo a segurança do ciclista. Mas, muito obrigado pelo espaço. A gente é que agradece. agradece. Valeu, Max. Só tenho a agradecer também o espaço cedido aqui mais uma vez para estar divulgando as ações, a parte de conscientização que é de extrema importância do condutor, do pedestre, do ciclista, né, de uma forma geral, assim para tentar propagar um trânsito mais humanizado, mais seguro, mais consciente e, sobretudo, uma mudança de conduta. Como bem falou Fabiano, 90% dos sinistros é comportamento. Então, vamos manter o comportamento adequado, com a redução de velocidade, com menos imprudência, negligência, imperícia. E aí eu deixo a frase do Maio Amarelo desse ano: desacelere, seu bem maior é a vida. Obrigado. Valeu, seu João. Agradecer a Deus pela Foi no livramento, né, seu João? oportunidade de estarmos juntos e podermos estar todos almejando uma sobrevida de todos da melhor maneira possível e conviver harmonicamente, motorista, ciclista, pedestre, Agente de trânsito, que são as almas, os anjos que nos protegem, mesmo lá
sem estar presente, mas muitas vezes por saber que tem uma autoridade que pode olhar por nós. Então isso é importante. E agradecer ao Extreme Sport Valeu, seu João. por nos trazer e nos dar a oportunidade de podermos ir à frente nesse debate e poder criar uma estrutura bem melhor para que todos sejam beneficiados. Então, Será possível que obrigado. você daqui para São Paulo tem uma dor de cabeça dentro de Campinas, hein, seu João? Em casa. No quintal de Valeu, casa, né? quintal de casa. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom. Muito Muito obrigado obrigado. pela participação de todos vocês. Um abraço aí para todo mundo da STP, na presença aí de Max, toda a galera aí da PRF, na presença aqui do amigo Fabiano e também de todos os ciclistas aí representados pelo seu João. E por mim, né? E por Célia. Um abraço, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até Obrigada quinta. aí. Conscientização, Tchau, tchau. viu, pessoal? Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, galera. Boa noite, TV Nordestina. Boa noite, Extreme Sport. 21 de agosto, quinta-feira, está começando mais um Extreme Sport para você, para a gente, para todo mundo que está na telinha aí, curtindo todo o Extreme Sport feito para você. Boa noite, Célia. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês no Extreme Sport. Ó, enganchando aqui, já pensou? No Extreme Sport. Ao vivo é assim. É assim mesmo. E mais uma vez estamos aqui com vocês, tá bom, galera? Boa noite, Edivan. Boa noite, graças a paz. É com muita alegria poder estar aqui nesse programa maravilhoso chamado Extreme Sport. E eu peço que vocês abram seu coração, recebam mais através de nós e dos convidados que aqui vão estar, que hoje, ó, tá imperdível, viu? Vamos embora. Não Diga, esquece galera. de dar aquele like, se inscrever no nosso canal, certo? E curtir, disseminar todo esse canal que você sabe e já conhece, certo? Beleza? Extreme Sport tá aí para você todas as quintas-feiras. E se você quiser ser um patrocinador, como é que Sim. faz? Aí Gente, você entra em tenha contato com a gente. curiosidade. É tão pouquinho, né? É sim. É pouquinho demais. Tenha pelo menos curiosidade de perguntar. Se Para que a tiver- gente possa manter esse tiver, programa, parceiro. né, aberto ao público, manter esse programa para as empresas, né, para o pessoal que gosta de fazer seu merchan, de vir aqui, trazer sua Sim. logomarca, divulgar as Vale a suas pena o promoções. investimento, pode Isso ter aí. certeza. Vamos Simbora? embora? Posto e São José. Spar Motors, Lojão Duas Rodas. Croma Esportes, Tiago Bike. Tapioca do Irmão Jário, Souza Autolube. Prefeitura Municipal de Queimadas, Construtora APN. Doutora Doralice Torreão. E Célia Tour. Quer pedalar? Quer Quer viajar? viajar? Vem com Célia Tour. Simbora, galera. Hoje estamos aqui com a participação especial, altamente federal, altamente municipal. Tá, e aí, fala aí, Célia, quem é que tá com a gente aqui hoje? Não, simplesmente a gente tá com um comando geral. Vamos pensar assim, né? A gente tá com o seu João, o líder do maior pedal de Campina Grande, dos Tartarugas. Sim. Nosso amigo Fabiano, representando a Polícia Rodoviária Federal. E o nosso amigo já dono da casa, porque ele vai ocupar uma cadeira Vou botar ele privativa pra aqui. sentar aqui com O ele. nosso amigo Max da STTP. Sejam bem-vindos, boa noite. Mais uma vez no programa Extreme Sport. Seu João e Max, Fabiano pela primeira vez, trazendo muitas informações, principalmente para o ciclista. Hoje o programa está completamente voltado para os ciclistas, né? Seu João, eu queria que o senhor relatasse o que foi que aconteceu semana passada com vocês, para que a gente possa retomar tudo isso aqui que está acontecendo hoje e que os meninos possam entender
né? Porque a gente fez o convite da PRF estar aqui conosco hoje e também o nosso querido Max da STTP. Seja bem-vindo, seu João, boa noite. Boa noite, pessoal. Agradecer ao Extreme Sport e à TV Nordeste por mais essa oportunidade, que nós podemos, pelo menos, falar alguma coisa sobre os riscos que os ciclistas correm no dia a dia, principalmente na cidade. Semana passada, a gente estava voltando do nosso pedal noturno, na segunda-feira, nas imediações da Assis Chateaubriand, ali por volta onde tem um espetinho chamado Barril, e a gente estava vindo já, terminando a nossa jornada, e fomos pegos de surpresa por um motorista de ônibus, que eu não sei se foi intencional ou não, mas que ia causando um grande acidente com o nosso grupo, que já estava bem reduzido, já estávamos só umas 7 pessoas já terminando nosso pedal, quando fomos pegos de surpresa de quase ser acidentado, o grupo todo, por um ônibus que vinha em alta velocidade. A gente vinha na faixa da direita, quase junto à calçada, e o ônibus invadiu, né? A gente estava na frente do ônibus e quase causando um acidente pelas proximidades que ele passou dos ciclistas que vinham à frente dele. Assim, tipo 20 centímetros, eu que estava mais na frente, quase que assim, senti o acidente comigo. Passou assim, como se não tivesse mais uma distância. Soprando. Uma distância entre eu e o ônibus. Então, eu fiquei extremamente assustado. Inclusive, hoje eu vim para cá e eu até comentei no início que eu ainda estou com a sensação de que eu levei um susto muito grande com esse acontecido. E a gente está aqui para relatar isso e talvez, diante disso, fazer uma campanha aí bem acirrada para que a gente possa conscientizar que na bicicleta existe um ser humano, um pai de família, que está tentando voltar para casa e que precisa chegar em casa para cuidar da sua família e dar continuidade à sua vida. Então, a gente vai batalhar para que possamos fazer uma campanha para conscientizar. Ainda mais, né? Conscientizar as pessoas, né? Os motociclistas, motoqueiros, o pessoal de ônibus, de carro, de uma maneira geral. Max, está havendo, esses últimos dias agora, uma campanha intensiva na Assis Chateaubriand devido a alguns relatos, inclusive os acidentes que já houveram lá. Como que está sendo feita essa campanha? Boa noite a todos. Desde já agradeço o espaço aqui cedido para a gente estar divulgando as ações, disseminando um pouquinho da prática com relação aos ciclistas, com relação aos condutores, enfim, para assim trazer um trânsito mais humanizado, mais digno e mais seguro, principalmente aqui para a nossa cidade de Campina Grande. Então, a STTP está realizando ali na Assis Chateaubriand, haja vista que nos últimos dias o trânsito está mais intenso por conta da duplicação da alça sudoeste. Então, quando junta o horário de pico, até mesmo a troca de turno